Tá, continuando aqui. O pensamento deságua naturalmente na Constituição Romana, e ao tão falado equilíbrio entre cônsules, Senado e o povo, né? Políbio via realizado efetivamente e de modo excelente o benefício do princípio da contraposição. Espera aí só um momento. Deixa eu só ver aqui o negócio da contraposição. Para Políbio, a constituição mista só pode ser duradoura a partir da aplicação do princípio da contraposição, onde cada um dos poderes deveria se encontrar limitado pelo outro. Beleza. E esse negócio de constituição mista? O Políbio, o anfíbio, se vocês quiserem, propõe uma constituição mista, que nada mais é do que uma teoria de equilíbrio entre os poderes. Uma constituição que, ao fixar os valores e atribuições, confere equilíbrio aos mesmos. Valores e atribuições conferem equilíbrio aos mesmos. A Assembleia Popular tenderia a ter em conta a existência de vastas competências reservadas ao Senado em matéria financeira, de política exterior, de eleição da maior parte dos juízes, inclusive a existência do forte o quê? Do forte política exterior? Tá certo. Da forte política exterior, de eleição da maior parte dos juízes, inclusive a existência do forte... meu pai do céu... questão do forte poder... do forte e distinto poder dos cônsules, que de modo prioritário convocavam, as assembleias, e colocavam em execução as deliberações, e por fim, algo certamente relevante, que era as direções possíveis, produzindo a limitação de cada um dos três poderes por parte de outros dois. A moderação e o equilíbrio tende... O que muda é o fato de que agora a moderação e o equilíbrio tende a resolver-se essencialmente no mecanismo produtivo de limitação de poderes, e parece não referir-se aos cidadãos. Olha lá o problema. Lá vem cagada, bora lá. A teoria da Constituição mista, que se entrevê nas páginas de Políbio, já não é mais uma teoria da disciplina social, e se transforma exclusivamente numa disciplina do poder. Olha lá. Não é mais aquele negócio de olha, bora um controlar o outro aqui, beleza, tudo bem, mas de uma maneira pacífica. Agora vai vir um poder. E quando é por meio do poder esse controle, não vai dar certo, cara. Não deu certo antes, não vai dar certo agora. Mas não custa continuar para saber o que vai acontecer. Propugnando sua limitação, a única moralidade cuja falta se teme e se põe em dúvida é a dos governantes. O modelo aristotélico de constituição ótima não estava destinado a esgotar-se tão rapidamente. Isso a gente entende. Ele aparece novamente quando se busca uma resposta adequada para a crise da República Romana, quando o mero equilíbrio de poderes existentes na Constituição Romana, mais ou menos previsto como o Políbio achava, já era insuficiente, e se adverte então para a necessidade de retomar a reflexão política de inspiração grega, voltado diretamente nos termos que veremos a invocar o exercício das virtudes cívicas. Olha lá. E se adverte então para necessidade de retomar a reflexão da política de inspiração grega, a invocar o exercício das virtudes cívicas. Beleza. Em um contexto de guerra civil declarada e efetiva, provocada pela luta pelo poder, por um verdadeiro e próprio conflito social entre patriarcado e plebe, Cícero exige com força a conciliação, a concórdia, a superação dos extremos em disputa. Poxa, bonito, né? Que coisa linda, admirável. A do fechamento
a demagogia, duas degenerações das formas de governo. Essa é a realidade, tão abstrata e formalista de res pública, como res, que é do povo, mas com uma condição, que não seja considerado povo toda a multidão de indivíduos agregados de qualquer maneira, mas somente não seja considerado povo toda a multidão de... Tá, essa parte aqui é só, né? Tá. Beleza. Crise entre patrícios e plebeus. Solução proposta pelo filósofo Marco Túlio Cícero. Retomada dos ideais firmados por Aristóteles, porque o do anfíbio não deu certo, né, cara? Res pública, agora vamos entender. União. A união pretendida pela res pública seria possível por meio do status civitatis, ou seja, também chamada de Constituição. Conclusões. Lições externas dos povos antigos. Lições eternas, perdão, dos povos antigos. A ideia de que a comunidade política deve ter uma forma duradoura de governo, ordenada por uma Constituição. Aí tu tá me falando óbvio. Mentira, tá falando algo que é um pouco difícil de perceber se você fizer uma leitura desatenta para esse artigo. Uma república forte é possível sobre a base de união que não pode ter origem violenta e unilateral, mas sim pacífica e consensual. A dimensão do consenso reclama a presença de um empenho coletivo forte e duradouro, no tempo, não episódico, duradouro. Esse empenho é a garantia de que o fato de que a res pública não pode ser submetida a vontades facciosas nem parciais, seja as do tirano, da pequena classe aristocrática ou do povo. Para evitar as três clássicas degenerações. Necessita de uma forma particular de união, que Cícero chama mista e moderada em vários pontos de sua obra. Deu para perceber aqui que é o Aristóteles, o Platão, o Políbio e agora surge o Cícero. É um outro cara para o quadro, né? Você que vai lendo aí, coloca, olha, o que esse velho aqui fala, o que esse idoso fala, o que esse o cara morto fala, o que esse cara falecido fala. Todos estão mortos, então você vai colocando o que o velho, morto, tal, blá 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 blá, aquele homem da terceira idade, aquele homem da melhor idade, por aí. Ou aquele cara que já está morto, ou tanto faz. Você decide se é politicamente correto ou incorreto. Esse negócio é com você. Que negócio é esse? Tremedeira é essa no meio? Ah, pelo amor de Deus. Tu vem me avisar de uma coisa tão inútil, cara. Tão inútil. Olha esse gordo. Não tô brincando. Ai, meu pai do céu. Olha isso, mano. Tá, eu leio essa coisa aqui depois. Eu leio depois, porque não dá, cara. Continuando aqui. Vamos aqui, olha aquele aqui. Corta aqui, chega. Necessita de uma forma particular de união, que Cícero chama. Bora lá, só deixar alguma coisa bem clara aqui, tá? Colocar uma linha delimitando a parte de cada um. Cícero. Beleza, tá delimitada as linhas, os limites. Bora continuar. Só para deixar mais claro mesmo. Aquela mulher, aquela velha lá do Homens de Preto 3, ela me lembrou a Hillary Clinton, cara. Sendo que ela é aquela mulher que é tipo tipo não, por exemplo, ou não. Ela é como aquela, ela é a Mary Poppins de Araque, aquela que tem uma verrugona, uma batata no nariz. Não sei o nome dela, tanto faz. Eu confundi com aquela que tá fazendo
que fez a F e tá fazendo a Rita Repulsa. É uma coisa louca assim que não faz o menor sentido. Assim, que Cícero chama de mista e moderada em vários pontos de sua obra. Essa forma é chamada, se expressa Constituição, com o termo status civitatis, como foi dito. Busca de uma forma de governo ideal. É chamada a realizar o que o trabalhoso tempo de Cícero reclamava: estabilidade e equilíbrio. Com o sentido da busca de uma forma de governo ideal. Esta última exigência, em particular, assume uma centralidade na reflexão de Cícero, mediante o conceito de me vem com o nome de dinossauro agora, aequabilitas. Não é nome de dinossauro, mas tudo se parece aqui, né? Bora falar a verdade. Equabilitas. Eu poderia dizer que um dinossauro que voa pode se chamar equabilitas. Grandes coisas. Esta última exigência assume uma centralidade na reflexão de Cícero. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa última exigência assume uma proteção no plano político das virtudes da equidade e da moderação. As virtudes presentes num povo capaz de controlar-se no que toca aos seus poderes perante um certo limite, além do que passa a ser mera e desordenada multidão. Mas também uma aristocracia capaz de não se fechar na defesa de seus privilégios, de não cruzar o limite além do qual se transforma em fáctil, em partido inimiga da República. O que emerge robustamente da doutrina o robustamente o Tomás. Cara, aquele Cardoso é uma piada pronta, mano. Tá de brincadeira, né, mano? O juiz Tomás Turbano Bustamante a favor de Dilma. Ah, pelo amor, mano. Ai, não pode ser. Esse juiz aí é muito presente no cenário político, né? No cenário jurídico também, defendendo a Dilma. O que emerge robustamente da doutrina ciceroniana da República é um grande projeto de conciliação social e política, que chama todas as forças a disciplinarem-se, com o objetivo de fazer prevalecer em suas próprias linhas, sejam as do povo ou da aristocracia, a melhor parte e também os melhores homens, os mais íntegros moralmente, que ademais estejam dotados daquela posse moderada e suficiente que lhes permita dedicar-se, de modo desinteressado, ao cuidado da coisa pública. Aí, a partir do Cícero, já vai para a Constituição Medieval, Poxa, eu espero, cara. Já vai. Essa é a parte 4 e é a última parte dos antigos, né? Agora a gente vai para o Santinho lá, o Tomás. Será que ele tem um Agostinho? Nem me lembro mais se tem um Agostinho, mas se tiver não tem problema. Conclusões. A extraordinária coincidência de problemática, né, permite agora individuar com certa precisão, mas individuar ou individualizar? Se tiver sinônimo, vai saber, né? São antigos. A Constituição nunca existiu efetivamente, mas aquela que constantemente é invocada pelos antigos. Até das ordens políticas do seu tempo. Não há dúvida de que existiu uma Constituição dos antigos. Tal Constituição, obviamente, não tem relação alguma com a Constituição dos modernos. Não me diga, né? Senão não teriam colocado antigos e modernos. Teriam colocado
Tudo. Tudo que teve no tempo é isso. A constituição de tudo que teve no tempo, beleza? Não, né, cara? Poxa, tô brincando. Não, não, isso é sério. Essa alteração aqui é toda séria. A atuação melhor do que a do Felipe Neto. Isso aí até um cachorro consegue. Tá, continuando. Me dá um pastel aí. Não, não me dá esse pastel. Ai, mas lá na Ásia deve ter um pastel de cachorro, né, cara? Pastel de gato, rato, de grilo, de barata, de centopeia, todos os insetos deve ter. Sabe aquele misto que tem frango, calabresa, carne? Deve ter lá na Ásia misto de carne de inseto, cara. Eu sei que aranha não é inseto, mas deve ter carne de aranha, carne de escorpião, de gafanhoto, de grilo, barata, de rato, gato, cachorro. Deixa eu ver. Eu sei que não é inseto, mas de qualquer jeito é um misto que eu tô falando. Aí deve ter aquela chapa lá que eles comem. Ai, que nojo, mano. Será que eles fazem farinha de mosca? Como que eu vim pra parar nessa idiotice? Continuando. Os antigos não tinham nenhuma soberania para limitar nem sobre tudo. Para limitar. Tá, continuando. Não tinham soberania, né? Nunca haviam pensado na Constituição como norma. A norma que no tempo moderno seria destinada a separar os poderes e a garantir direitos. Eles pensavam, isso sim, na Constituição como uma exigência a se satisfazer como ideal. Eles pensavam, isso sim, na Constituição como exigência a satisfazer como ideal. A perseguir, que se fazia presente mais forte, nas fases de crise mais intensa, de mais clara separação política e social. Interessante. Só vai até aqui mesmo. Acabou-se a parte do Cícero ali. E aqui são as conclusões, né? Interessante. A Constituição dos Antigos foi se tornando precisa. No primeiro grego, depois romano. Em termos de um grande projeto social, de conciliação social e política. Beleza. Por isso, a Constituição dos Antigos nunca foi uma Constituição dos vencedores, nunca foi instaurada unilateralmente. E quase sempre esse mito é o mito da Constituição dos pais, que reclama algo de forma consensual pela via da progressão e da aquisição razoável. A Patris Politeia dos gregos e a República de Cícero. Assim é para a Patris Politeia, beleza, dos gregos, e a República de Cícero. O principal inimigo da Constituição dos Antigos é o tirano. Sobretudo porque é ele que divide a comunidade, colocando-se na chefia de um dos pontos litigantes. Seja a aristocracia, seja o povo, ele é aquele que rompe o equilíbrio, como já foi exposto anteriormente, que ouvida a Constituição dos pais, fomenta a dissidência. Os antigos deixam de herança aos tempos vindouros esta grande ideia, que uma comunidade política tem uma forma ordenada e duradoura. Uma Constituição, se não está dominada unilateralmente por um princípio político absolutamente preferente, se as partes que a compõem têm a capacidade de disciplinar-se, se definitivamente sua vida concreta não é mero desenvolvimento das aspirações de vencedores. Tá, os antigos deixam de herança que uma comunidade política tem uma forma ordenada e duradoura. Uma Constituição que, se não está por um princípio político, absolutamente preferente. Se as partes que a compõem têm a capacidade de disciplinar-se. Se sua vida concreta não é mero desenvolvimento das aspirações dos vencedores. E aqui termina a parte 4 dos Antigos. E agora nós vamos para a Idade Média da Constituição Medieval. Mas não nesse vídeo.